tarde para todos deste sábado. Viaja para várias partes do Brasil. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Nós passamos pelo Piauí, Goiás, Espírito Santo. Chegamos a São Paulo. Tem música, exposição, artes plásticas, artesanato e a dica cultural da semana. Veja aí os destaques de hoje. Uma banda que leva o nome de um fruto típico de Goiás, o pequi, tem se firmado no cenário musical do estado e divulgado a música popular brasileira. Uma exposição em São Paulo recria o universo de inspiração e os questionamentos da obra de Hilda Hilst. O trabalho de Paula Ayala tem ajudado a desenvolver e socializar as crianças na rede municipal de ensino em Vitória, no Espírito Santo. Nós acompanhamos o show de estreia da banda Omniquestra, criada para homenagear o músico suíço Walter Smetak. O Para Todos foi até o sul do Piauí saber um pouco mais sobre a história da cerâmica da Serra da Capivara. Talvez eu tenha escrito com muita complexidade, porque a própria vida é complexa. Não há simplicidade nenhuma no ato de existir. Assim, Hilda Hilst descrevia seu trabalho. Ela foi uma das maiores escritoras da língua portuguesa. Para homenagear a artista, uma exposição em São Paulo revela o processo de criação da escritora e os questionamentos presentes na sua obra. Os organizadores querem derrubar o mito de que os textos de Hilda eram difíceis de entender. A mostra fica em cartaz até o dia 21 de abril no Itaú Cultural. A ocupação tem mais de 500 itens e um ambiente intimista. Uma parte do acervo veio da Unicamp, a outra da Casa do Sol, lugar de inspiração artística criado pela própria Hilda em Campinas, no interior de São Paulo. A casa é o ambiente em que ela escreveu muitos de seus livros e foi recriado na ocupação. Estão expostos manuscritos e cartas de Hilda, além de vários desenhos. Hilda queria ser lida e aqui o público é convidado a isso. De uns anos para cá eu tenho conhecido um pouco mais da poesia, um pouco mais dos escritos e tenho gostado bastante. A ocupação em homenagem a Hilda Hilst foi criada na primeira pessoa do singular. E aqui nesse cantinho a gente entende exatamente esse conceito. Esses retratos são os mesmos que ficam na parede da sala da Casa do Sol. Já estes daqui são os que ficam na parede do quarto. E esse som que a gente ouve ao fundo... Procurei as palavras complicadas, eu procurei só fazer com que... É a voz da própria Hilda. Ou seja, aqui a gente se sente realmente na presença dela. A ocupação tem esse pressuposto de lidar muito com essa figura referencial, com as questões de memória, memorabilia, processo de criação. É um processo que é muito diferente de uma exposição normal, em que a gente expõe obras apenas, enfim, o conceito da ocupação é muito diferente. As mandalas de que a escritora tanto gostava também foram trazidas. E os 100 cachorros criados na Casa do Sol estão representados logo na entrada. Nesta parede, muitas perguntas que surgem da obra de Hilda. Reflexões sobre Deus e sobre a morte. Tudo era questionamento. E ela coloca o leitor de frente a frente com sua própria morte. Ou ela coloca o leitor no lugar da morte. Então, e no final das contas, não é algo fúnebre. Ao contrário, ela te leva para um desejo de vida. Agora é hora da dica cultural da semana. Boa tarde, Raquel. Bom, qual é a dica de hoje? Boa tarde, Gustavo, Ana. Minha dica de hoje é a exposição Imagine Brasil, que está em cartaz aqui em São Paulo, no Instituto Tomiotaki. É uma mostra de arte brasileira atual, mas a curadoria foi feita por 3 estrangeiros, até por isso o nome em inglês. O esquema é o seguinte: os curadores chamaram alguns artistas que estão despontando agora e esses artistas, por sua vez, convidaram outros artistas que consideram importantes e influentes. Então, a exposição reúne alguns nomes da nova geração e também outros já consagrados. Raquel, fala um pouquinho sobre quem são esses artistas. Então, dos novos eu vou destacar o Rodrigo Mateus, que faz esculturas com objetos cotidianos,
o Gustavo Esperidião, que tem algumas obras com caráter político e bastante influência da arte de rua, e também o Jonatas de Andrade. A obra dele é um texto e no lugar de algumas palavras tem formas geométricas. Então é o próprio espectador que tem que completar o sentido daquilo que está escrito ali. Bacana. E entre os já consagrados tem a Adriana Varejão, o Tunga, o J. Borges, das Xilogravuras, e também tem o Pedro Moraleida, que tem uns quadros bem interessantes, bem sombrios. E fica em cartaz até quando, Raquel? Até o dia 3 de maio, aqui em São Paulo, no Tomiotaki. O endereço está aqui na tela. Mais informações no site institutotomiotaki.org.br. Tá certo, então, Raquel, muito obrigado pelas dicas. Bom, então vamos conferir um pouquinho mais dessa exposição. Um trabalho desenvolvido pela artista chilena Paula Ayala tem ajudado a desenvolver e socializar as crianças na rede municipal de ensino em Vitória, no Espírito Santo. São as oficinas de argila. A brincadeira tem atraído a atenção da garotada. Confira na reportagem da TV Educativa do Espírito Santo. Quando se juntam é uma alegria. Cada um no seu tempo, eles soltam a imaginação e moldam na argila um pouco do mundo deles. O resultado das atividades pode ser visto nas paredes da oficina Artes de Vitória, em Santa Lúcia. Essa atividade, por exemplo, acontece sob os olhares e orientações da artista autodidata Paula Ayala. A Paula Ayala, ela é chilena e é formada em engenharia química, mas há alguns anos ela deixou os cálculos de lado e hoje uma de suas ocupações é essa oficina aqui, oficina de argila. A argila é importante na onda de psicomotor das crianças, de não ter medo de se sujar, de criar, de poder usar a cabeça para criar mesmo. Além das oficinas, ela faz um trabalho que vem ganhando cada vez mais espaço. São os pratos ilustrados. Através de sua marca, a Kunzo Artesanato, ela põe nos pratos toda a sua criatividade e bagagem cultural, em desenhos simples e delicados. Mais ou menos há um ano atrás que eu comecei com essa ideia e pesquisando, vendo diferentes ilustrações, me inspirando até nos desenhos das crianças às vezes, palavras, sei lá, conversas no ônibus, coisas assim, no cotidiano mesmo. A gente vê que tem até algumas mensagens, né, Paula? Eu tento trazer um pouquinho do meu país para os meus pratos, também das minhas experiências. Eu já fiz pratinhos com frases de Violeta Parra, Pablo Neruda e outros grandes chilenos e também brasileiros, claro. Os pratos já têm até uma exposição permanente. E depois de conhecer o trabalho da Paula Ayala, a gente veio até aqui no centro de Vitória, no Guanani Hostel, para conhecer a exposição permanente da artista. Vamos lá? A gente está aberto há pouco mais de 6 meses e a Paula está com a gente desde o início com os pratos dela. E tanto brasileiros quanto estrangeiros, todo mundo que vem olha, porque é a primeira coisa que eles veem quando eles entram. E a galera gosta muito, estão comprando muito. E a gente adora também, porque deixa o espaço muito bonito. Já levaram, foi Santa Catarina, para Bahia, para Noruega. Então ele está viajando. Gustavo, você já comeu pequi? Olha, por incrível que pareça, ainda não. Bom, eu também não, mas olha, o pequi é um fruto de polpa amarela, característico do Cerrado brasileiro e é consumido em vários pratos típicos da cultura goiana. Mas o nome desse fruto não está ligado somente à culinária. A banda Pequi, da Universidade Federal de Goiás, tem se firmado no cenário musical do estado e divulgado a música popular brasileira.
Formada por professores, alunos e ex-alunos da Escola de Música da Universidade Federal de Goiás, a Banda Piqui é um grupo que vive a música popular brasileira dentro e fora da academia. A banda surgiu há cerca de 8 anos, a partir da necessidade de ampliar a pesquisa e a prática musical. Dentro das disciplinas prática de conjunto, a gente abrir essa possibilidade dessa formação. É uma Big Band, é uma orquestra brasileira de música. Através da Banda Piqui, a gente pôde atuar com a música popular dentro da universidade e, através dela, formar grupos menores. A Banda Piqui tem conquistado espaço por meio da qualidade musical e também de parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Leila Pinheiro e Nelson Faria. Recentemente, o grupo promoveu o espetáculo Banda Piqui Convida João Bosco e Nelson Faria, que resultou na gravação de um DVD. A Vitória começou fazendo um disco com a Leila Pinheiro e Nelson Faria também. Agora ganhamos ainda com o João Bosco, né? Com esse lançamento desse DVD e tal, é um grande privilégio. Daqui a pouco, nós acompanhamos o show de estreia da banda Omniquestra, criada para homenagear o músico suíço Walter Smetak. E ainda, conheça a história da cerâmica da Serra da Capivara, no Piauí. Não saia daí. Salve, salve. Gero Camilo e o Para Todos volta já. Eu sou Tom Zé. Eu e Marcelo Blanc, toda a turma que vai fazer o concerto em homenagem a Smetak, estamos aqui no Para Todos. Compositor, violoncelista, inventor de instrumentos musicais. Walter Smetak nasceu na Suíça, mas mudou para o Brasil em 1937. Sua obra teve grande influência sobre os tropicalistas, como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Tom Zé. Em São Paulo, um grupo de músicos criou a Omniquestra como forma de homenagear este grande compositor. E o Para Todos foi conferir a estreia. Quando eu entrei no seminário de música em 1962, o professor de violoncelo era Smetak. Metido a velho, ele não era tão velho, metido a turrão. E uma vez ele entrou na minha sala e descobriu uns manuais de yoga. Yoga naquele tempo, em 1960, era um negócio que não estava nem para ser imaginado. Acontece que ele era um velho yogi. Me disse, o que é que isso está fazendo aqui? Eu digo, professor, eu estou lendo isso, estou fazendo essas concentrações. Ah, você só vai sentir isso bem quando entrar pelo olho do e começar a subir pela coluna, que você vai saber o que é o Kundalini. Nascido em 1913, Anton Walter Smetak se mudou para o Brasil em 1937. A riqueza cultural da Bahia e sua cultura musical europeia serviram de inspiração para que o artista desenvolvesse novos conceitos musicais. Então, a partir daí, ele teve um acesso a materiais como a cabaça, por exemplo, que levaram ele à criação de instrumentos musicais completamente originais, né? E instrumentos que envolviam também a parte visual, e daí a ideia das plásticas sonoras. E esses instrumentos eram uma forma de materializar isso. Então eram formas complexas com potência acústica que criava, de certa forma, ao meu ver, assim, como se fosse um artista multimídia, só que unplugged, sabe? Tipo, um multimídia da acústica, assim, né? Valorizava formas e a coisa do discurso do timbre de cada instrumento para formar uma obra. Juntar diversas coisas culturais que estão aparentemente separadas por volta, como o candomblé, a capoeira, a yoga na Europa, o metacosmo no universo todo. Todas essas coisas, como ele era um homem do planeta e talvez também de fora do planeta. Adepto da eubiose, uma crença filosófica que prega a construção crítica do conhecimento e a congregação das dimensões do sagrado, profano, divino e humano, Walter Smetak acreditava que através da improvisação musical,
o homem conseguiria alcançar níveis superiores de consciência. Ele tinha uma crença de uma cosmogonia, de pensar o mundo através de uma projeção espiritual, que a música era um meio para isso e não o contrário. Então ele usava a música para expressar as convicções espirituais dele. E nisso ele criou um novo campo de abordagem do som. 2 anos atrás, o Smetak fazia 100 anos de existência no planeta, né? E o Lívio Trachtenberg me procurou para a gente fazer uma homenagem ao Smetak, a sua obra. Ele, na verdade, pensou esse projeto de músicos que, de alguma forma, fazem seu trabalho entendendo, né, ou tendo como inspiração a obra do Walter Smetak, de instrumentos inventados, instrumentos criados, incriados, instrumentos transformados, mas que tem como um norte essa homenagem ao Walter Smetak. Nessa homenagem, Tom Zé se juntou à orquestra e trouxe uma versão compacta de seu instrumento criado em 1978. Quando eu fiz o primeiro show com o material, o instrumento das enceradeiras era esse aqui, que era muito maior do que um de nós. E assim era o instrumento dos esmeris, o Hertzé e tal. Para trazer aquilo para aqui, precisava de um caminhão. Hoje a gente traz dentro do guarda-mala de um carro. Os instrumentos coletivos, um aspecto importante na arte de Smetak, não poderiam estar fora da homenagem. Quando eu preparei o livro sobre a obra do Walter Smetak, eu me deparei com uma tipologia de instrumentos criados pelo próprio autor. O jangal, ele é um instrumento coletivo, como o Smetak falava, que estava atrelada à ideia de improvisação dele, que todos deveriam soar como um instrumento só. E o jangal é um instrumento múltiplo, com muitas formas de se tocar, seja ela de corda, seja sopro, seja percussivo. Esse instrumento, porque ele se chama pindocefalorama, porque, como o nome indica, ele é para ser utilizado na cabeça. Você coloca aqui e a partir disso você cada um deles poderia ter uma pessoa tocando. E qual o futuro da Omnicastra? Na verdade, ele pode continuar como pode não continuar, porque ele é a reunião de músicos que já têm a sua trajetória individual, né? É um momento único que a gente vai fazer. Pode ser que continue. Eu tenho trabalhos que era para acontecer um dia e estão há 10 anos continuando acontecendo, então a gente nunca sabe. Mais atividades em homenagem ao Smetak poderão ser vistas no Sesc Vila Mariana até o dia 25 de abril. Ana, você conhece a cerâmica da Serra da Capivara? Gustavo, eu não só conheço, como acho as peças lindas. Pois é, a cerâmica da Serra da Capivara tem muita história para contar. Este tipo de arte teve origem nos povos pré-históricos que habitaram o sul do Piauí. O legado dos índios que habitavam a região se modernizou na comunidade de Barreirinho, que fica a aproximadamente 500 quilômetros de Teresina. E é lá que está instalada a cerâmica Serra da Capivara, parada obrigatória na região. A tradição ceramista presente na cultura desde os primeiros povos que habitaram a região resiste ao tempo e à tecnologia. O modo artesanal de produção, repassado entre gerações, ganhou técnicas que garantem às peças mais beleza e durabilidade. Mas o grande diferencial da cerâmica Serra da Capivara é o estilo único, inspirado nos desenhos rupestres encontrados nos sítios arqueológicos a poucos quilômetros daqui.
fábrica fica na comunidade Barreirinho, zona rural do município Coronel José Dias, e faz parte do Parque Nacional Serra da Capivara. No meio do semiárido piauiense, o parque abriga uma rica diversidade de indícios da vida humana na pré-história. Alguns desenhos inscritos nos paredões há milhares de anos ganharam notoriedade internacional, como a cena do beijo, uma das mais copiadas nas peças em cerâmica da Serra da Capivara. Os artesãos moradores da comunidade já estão familiarizados com o design característico e vão além ao imaginar o significado de cada inscrição. A gente sente um prazer muito grande, né, de estar repassando para as pessoas aquilo que que os nossos antepassados já viveram. A fábrica conta com o trabalho e a criatividade de 29 artesãos e tem capacidade para produzir até 10 mil peças por mês. Cerca de 70% da produção é comercializada pela internet. A demanda é grande, inclusive de compradores do exterior. Todo o processo de fabricação da cerâmica da Serra da Capivara é sustentável. A argila é retirada de áreas de desassoreamento em lagoas da região. A pintura é feita com corantes naturais. E a queima acontece em fornos como este, a gás, ao invés de a lenha. Assim, garantem a preservação da vegetação nativa. Cada objeto recria parte da vida primitiva do ser humano e garante a sobrevivência do povo da região. Mudou muito, a comunidade melhorou. Eu acho que se não tivesse tido esse projeto, acho que não existia mais essa comunidade barreirinha. Você vê o seu produto se produzindo e saindo de uma comunidade dessa, você fica orgulhoso. A gente trabalha exclusivamente, principalmente com as pessoas que moram no entorno do Parque Nacional. Hoje, a cerâmica realmente é um dos pilares de sustentabilidade da região. Nós também vendemos a cerâmica dentro do país, no Nordeste, temos hoje uma condição de atender qualquer lugar dentro do Brasil e nós temos nossa própria senha de Ciscomércio e a gente exporta hoje para a Europa, Estados Unidos, França e Itália. Para Todos termina por aqui. Um ótimo sábado para você. Obrigado pela companhia e a gente termina o programa ao som da Omnicastra.